Você já leu ou se informou sobre a gripe espanhola? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Na época em que a doença se espalhou, no início do ano de 1918, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial e as grandes potências ocidentais estavam envolvidas no conflito havia anos. Por essa razão, a imprensa desses países sofria forte censura. Isso porque divulgar as notícias de que uma gripe tinha afetado suas tropas iria ser muito ruim para a moral dos soldados e poderia espalhar pânico na população. Assim, esses locais passaram a censurar as notícias relacionadas com a doença. Infelizmente, historiadores e cientistas não possuem informações suficientes que lhes permitam apontar o local exato do surgimento dessa doença. Ainda assim, existem algumas teorias a respeito dos prováveis locais nos quais a gripe espanhola possa ter surgido: Estados Unidos, China e Reino Unido. A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Isto porque os primeiros casos da doença também foram registrados lá. Esses casos aconteceram em trabalhadores de uma fábrica em Detroit e em soldados instalados em um campo militar no estado do Kansas. Outro elemento que reforça que a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos é que ela se difundiu pela Europa logo depois que os soldados norte-americanos foram enviados para a frente de guerra nesse continente. O contato de soldados contaminados com pessoas dos mais variados locais permitiu o alastramento da doença pelo continente europeu, principalmente nas frentes de guerra. Vamos a uma curiosidade. Foi um surto de vírus influenza. Os historiadores sabem que a gripe espanhola não surgiu na Espanha. E como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade de censurar a imprensa. E assim, as notícias sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. Importante. Quando uma pessoa infectada espirra ou tosse, mais de 500 mil de partículas do vírus podem se espalhar para as pessoas que estão próximas. Os locais próximos e as mudanças maciças de tropas durante a Primeira Guerra Mundial aceleraram a pandemia e provavelmente aumentaram a transmissão e as mutações. A guerra também pode ter aumentado a letalidade do vírus. Alguns especulam que o sistema imunológico dos soldados foi enfraquecido pela desnutrição, bem como pelo estresse dos combates e ataques químicos, aumentando sua susceptibilidade, além da falta de higiene. Isto sem contar que os acampamentos médicos e hospitais superlotados promoveram uma superinfecção bacteriana responsável pela alta mortalidade. Ademais, um grande fator na ocorrência mundial da gripe foi o aumento no número de viagens. Os modernos meios de viagem ou meios de transportes para a época facilitaram a disseminação da doença por soldados, marinheiros e viajantes civis, e isso fez com que a doença chegasse aos 4 cantos da terra. Os sintomas da gripe espanhola eram incomuns, inicialmente causando um diagnóstico incorreto de gripe, como sendo dengue, cólera ou febre tifoide. Um observador escreveu, abre aspas, uma das complicações mais impressionantes foi a hemorragia das mucosas, principalmente do nariz, estômago e intestino. Também ocorreu sangramento nos ouvidos e hemorragias petéquias na pele. Uma curiosidade, você sabe o que é uma hemorragia petéquia? Consistem em pequenas hemorragias e se apresentam em pequenos pontinhos hemorrágicos que medem de 1 a 2 milímetros. Não há lesão. Geralmente as hemácias fluem pela parede intacta do vaso.
Voltemos, mas a maioria das mortes foi ocasionada pela pneumonia bacteriana, uma infecção secundária comum associada à gripe. O vírus também matou pessoas diretamente, causando hemorragias e edema pulmonar. Tivemos alguns casos de medidas extremas para evitar o contágio. No Pacífico, o território da Samoa Americana e a colônia francesa da Nova Caledônia também conseguiram evitar que uma única morte ocorresse através de quarentenas efetivas. O governador da Samoa Americana, John Martin Power, impediu que a gripe chegasse ao seu território ao impor um bloqueio na entrada do país. Fala-se que a gripe espanhola chegou ao Brasil por meio do Demerara, um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, trazendo várias pessoas já doentes na viagem. O navio chegou ao Brasil, segundo historiadores, em setembro de 1918, e nesse mês a imprensa de Salvador já reportou centenas de pessoas doentes. Uma curiosidade, você ouviu que o nome do navio era Demerara, mas você sabe o que é Demerara? Demerara é um tipo de açúcar obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar. Ele passa por um processo de refinamento leve, sem receber aditivos químicos, e por isso mantém boa parte dos seus nutrientes. Mas atenção, ele é bastante calórico e deve ser consumido com parcimônia. Diabéticos devem evitar esse açúcar. Mas voltemos. Logo a doença se espalhou pelo país, pois não havia medicamento que a combatesse. A difusão foi rápida e afetou sobretudo as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar de essas terem sido as duas cidades mais afetadas, todo o país foi atingido, inclusive regiões remotas como a Amazônia. Como não existia nenhuma forma de curar a doença, os médicos passavam alguns medicamentos para amenizar os sintomas e esperavam o corpo do paciente reagir. As recomendações das autoridades eram no sentido de que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem suas mãos com frequência e evitassem o contato físico. A gripe espanhola impactou severamente a rotina dos brasileiros e causou muitas mortes. Historiadores apontam que a cidade de São Paulo, em torno da metade da população, foi atingida, matando mais de 5.000 pessoas. Já no Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, registrou cerca de 13.000 mortes. A quantidade alarmante de casos de gripe espanhola no Brasil fez com que o sistema de saúde brasileiro, que não era público, não suportasse a quantidade de pessoas doentes. Faltavam leitos e médicos para atender os doentes, sendo necessário improvisar leitos e hospitais para o atendimento das pessoas. Para evitar que a doença se alastrasse mais ainda, a ordem das autoridades foi a de determinar o fechamento de bares, fábricas, escolas e teatros. Este fato lhe lembra alguma coisa recente? Todo tipo de aglomeração pública foi evitado pelas autoridades, que foram aconselhadas pelos principais especialistas que o Brasil possuía na época. A quantidade de mortos, em pouco tempo, também extrapolou a capacidade de enterros que os cemitérios locais poderiam realizar. Não havia caixões suficientes e os coveiros trabalhavam freneticamente. Até afastamento do trabalho foi ordenado para se evitar a disseminação da gripe espanhola, mas isso era um luxo que pouquíssimas pessoas possuíam no Brasil no começo do século XX. No Rio de Janeiro, o Congresso e o Senado foram fechados e em Salvador a imprensa local repercutia a difusão da doença por toda a cidade. Isso resultou na interdição de alguns serviços públicos, assim como na proibição da realização de eventos públicos, inclusive festividades e cultos religiosos. A gripe espanhola no Brasil afetou até mesmo Rodrigues Alves, vencedor da eleição presidencial em 1918. Doente, ele não pôde tomar posse em novembro de 1918 e acabou falecendo em janeiro de 1919. Estima-se que a gripe espanhola tenha causado a morte de mais de 40.000 pessoas no Brasil. As estimativas variam quanto ao número total de pessoas que morreram vitimadas pela gripe espanhola. Segundo historiadores, a pandemia no mundo matou entre 40 e 50 milhões de pessoas.
Uma explicação para o rápido declínio da letalidade da doença é que os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e tratamento da pneumonia, que se desenvolveu após as vítimas terem contraído o vírus. Outra teoria sustenta que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida para um estirpe menos letal. Essa é uma ocorrência comum com os vírus influenza. Existe uma tendência de que os vírus patogênicos se tornarem menos letais com o tempo, pois os hospedeiros de estirpes mais perigosas tendem a morrer. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.